bipolaridade. Galera, esse é o tema central da nossa aula de hoje. E não estamos falando de uma questão meramente psicológica ou freudiana, mas sim da atual situação em que vivemos no nosso Brasil, onde a população parece, em sua maioria, dividida entre aqueles que se definem como conservadores, protetores da moral cristã e da família, e sendo assim, esses se autoproclamam como que de direita. Por outro lado, tem aqueles que defendem transformações sociais, e por transformações sociais entenda-se a defesa de temas como direitos LGBT, políticas públicas sociais, lutas antirracistas e até mesmo, em alguns casos, a legalização do aborto. Esses se autodefinem de esquerda. Mas, pessoal, antes que você faça qualquer questionamento, é bom deixar bem claro que não. A direita não está necessariamente para o fascismo, ultranacionalista, repressivo ou autoritário. Assim como não, a esquerda não está necessariamente para o comunismo, ateu, libertino, destruidor do tradicionalismo ou mesmo comedor de criancinhas. A verdade é que o nosso país nunca esteve tão dividido em duas correntes ideológicas, que acabou sendo encabeçadas de alguma forma pelo atual presidente da República, o Bolsonaro, de um lado, em oposição ao ex-presidente, o Lula, em uma rivalidade louca, muito louca, que parece ter criado, no final das contas, dois Brasis. Mas você precisa compreender bem o que é essa coisa de direita e esquerda. Assim como você precisa aprender quando de fato, esses dois termos começaram a ser usados na história. Quando é que esses dois termos passaram a ter um sentido real histórico? Bem, pessoal, esses dois termos começaram a ser usados e fazer realmente algum sentido, historicamente falando, a partir da Revolução Francesa, que foi de 1789 a 1815 mais ou menos, quando com eles passaram a ter uma maior consistência os debates políticos e ideológicos, principalmente aqui no Ocidente, onde as ideias dessa revolução tiveram uma maior força. Sim, partidos dessa revolução como os girondinos, eles costumavam sentar-se na ala direita da Assembleia, daí o termo direita. Era uma ala para a burguesia mais rica, enquanto que a burguesia mais pobre, formada pelos jacobinos, sentavam na parte esquerda da Assembleia. Por isso, em suas posições, eles eram mais radicais, os jacobinos. E aí formaram então o que a gente chama hoje de esquerda. E para quem quiser perguntar, professor, não tinha um meio termo sobre isso, tipo um centro? Sim, a resposta é sim. Não só existia, como existe ainda hoje. Só que sempre foi um meio termo que fazia uso de uma tremenda hipocrisia política. Quando lá na Revolução, por exemplo, já citada, o meio era chamado pejorativamente de planície ou pântano. E os seus participantes que sentavam no centro, eram conhecidos como sapos. Sim. Por quê? Porque eles levantavam a cabeça e cantavam ou coachavam para o lado direito ou o lado esquerdo que lhe fosse mais interessante. E quando eu falo que ainda existe esse tipo de centro, não é exagero. Pois o nosso país, nosso querido Brasil, soube muito bem importar esse tipo de política ou politicagem, quando se criou um tal de centrão no parlamento. É uma ala de deputados e senadores hoje formados por partidos como o PTB, PP, PMDB, PSD, além de outros, que na verdade não tem nenhum posicionamento ideológico definido, nem para a direita, nem para a esquerda. É mais ou menos como parlamentares carentes, que pregam na testa uma placa bem robusta e bem grande com o lema "Sou de quem me conquistar", ou melhor, "Sou de quem me comprar". Sim, porque o ideal desses parlamentares é votar a favor de propostas
de quem lhes garantir mais benefícios, seja através de verbas públicas ou mesmo de agrados particulares. Bom, mas é claro que como tudo na vida evolui, com a direita e com a esquerda não foi diferente. E sim, essas duas tendências ideológicas não só evoluíram, como também criaram ramificações ao longo do século XX. É o caso, por exemplo, dos democratas cristãos, liberais, nacionalistas e até mesmo os de extrema esquerda. Esses sim, defensores do fascismo, de ideologia fascista. Provando com isso, pessoal, que nem toda direita pensa ou se veste igual. De outro lado, nós podemos encontrar os social-democratas, progressistas, ambientalistas, até os anarquistas. E aqui, quando a gente fala anarquista, são aqueles que defendem a ausência de um poder hierárquico e não uma desordem. Todos esses chegando até mencionar mesmo o de extrema esquerda, e esses sim, defensores de um comunismo mais de origem, mais de raiz, com pensamento mais materialista e até marxista. Com isso nós podemos então concluir que também, gente, nem toda esquerda é comunista. É bom deixar isso bem claro. E uma pessoa mais atenta poderia até nesse momento fazer uma pergunta óbvia, muito óbvia. Por que ou quem, em que essas duas tendências são tão diferentes então? E a resposta é bem simples. Elas defendem o oposto uma da outra. Parece boba essa resposta, mas é isso mesmo que a gente vai entender. Porque enquanto, por exemplo, a direita defende um ideal mais conservador para a sociedade, a esquerda apoia a pluralidade e o respeito igualitário das diversidades. Enquanto, por exemplo, a direita defende uma economia mais privatizante e liberal sem a suposta intervenção do Estado, a esquerda, por sua vez, sugere a interferência ativa desse Estado nas finanças e na sociedade. Enquanto, por exemplo, a direita defende e entende que a hierarquização social e até mesmo as desigualdades sociais são algo natural e que o indivíduo e só ele é o responsável pelos seus sucessos e os seus insucessos, enquanto isso, a esquerda defende que não. A pobreza de uma pessoa ou as desigualdades existentes na sociedade não são atributos unicamente do indivíduo, mas é resultado de uma má distribuição de renda e de uma falta de políticas públicas que gerem oportunidades para as minorias como negros, gays, mulheres e os mais pobres. Por isso, isso não é algo natural, mas sim socialmente construído. E é justamente por isso que a esquerda não acredita na bandeira da meritocracia, tão hasteada pela direita. Já que em uma sociedade onde nem todos nascem com as mesmas condições sociais e o Estado muitas vezes não provê ações para que todos tenham essas mesmas condições, gente, falar de vencer pelos méritos então chega a ser um tanto hipócrita, sem uma prática da equidade. A verdade é que precisamos estar atentos, bem atentos, para analisar, gente, até que ponto essa bipolaridade pode ser ou não saudável para o nosso país ou para a democracia. Até que ponto o engessamento de ideias e até mesmo a divinização de conceitos ou mesmo de políticos pode ser sadia para a nossa sociedade. E por fim, até que ponto o processo de alienação de uma pessoa pode chegar ao querer congregar todas as instâncias do governo só e tão somente à sua ideologia. Gente, isso sim pode se tornar uma doença grave. E essa doença nós poderíamos chamar de esquerdopatismo, ou por que não, o direitopatismo. Esse sim é o perigo para o nosso país. E assim, ficamos por aqui.
sempre procurando construir, desconstruir ou reconstruir, não muros, mas pontes, tendo sempre por base os alicerces da história. É assim que vai funcionar o nosso canal. Valeu, fica aqui a reflexão, abraços e até a próxima.